Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui que eu vou fazer vai ser um mini volante, tá? Mini volante ele vai ter mais ou menos uns 10 centímetros ou exatamente 10 centímetros nessa situação, tá? Esse 8,17 é o espaçamento que vai ficar aqui nessa parte da pegada, por assim dizer. Aqui eu vou fazer ele por processo simples e recorrendo a algumas ferramentas específicas para uma determinada situação, tá? Porque assim, esse mesmo volantezinho, se eu quisesse fazer uma coisa diferenciada, tá? Num outro vídeo eu faço um modelinho desse tipo. Eu recorreria à modelagem 3D, porque na modelagem 3D eu conseguiria dar a forma arredondada perfeita, conseguiria dar vamos dizer, fazer o arredondado negativo nesse centro, essa partezinha toda arredondada, o centro, se quisesse fazer arredondado também, aí recorreria a um processo de usinagem 3D. Aqui eu vou fazer aquele conceito mais simples, vai ter recorte externo, vai ter recorte interno, essa partezinha aqui vai ser rebaixada e nessa parte aqui por fora e aqui por dentro eu vou dar um arredondado, mas esse arredondado ele vai ser feito com uma ferramenta específica. Essa ferramenta aqui, ó, vai conseguir essa funcionalidade. Tá vendo como que ela é, ó? E como que eu vou aplicar ela nesse projetinho aqui? A questão é que se fosse mais grande seria melhor, mas como é pequenininho, ele vai pegar um arredondadinho bem pequenininho. Eu não preciso nem programar essa fresa no equipamento. Eu utilizo ela com a questão de passar sobre o vetor. Que quando ela passa sobre o vetor, ou seja, exatamente em cima, o centro da fresa, aí o cantinho da peça vai pegar esse arredondado, ok? Se eu quisesse pegar mais aqui no canto do arredondado, o que eu faria? Eu criaria um outro vetor externo, calculando a diferença que eu quero, e mandaria ela contornar aqui mais por fora, tá? Mas enfim... Aí eu vou aplicar esse recurso, ó, aqui e aqui nessas partes aqui, ó, internas também para pegar um arredondadinho da própria fresa. Essa daqui é bem semelhante àquela que tem na tupia, mas a diferença da tupia é que a da tupia ela pode ter o rolamento e tal. Para utilizar na CNC tem que ser essa daqui, ó. Aí você encontra também vários raios aqui diferentes. Aqui na simulação, deixa eu só refazer para vocês verem. Então a primeira coisa que vai fazer no centro, ele vai fazer um rebaixinho, um rebaixo. Ver se eu consigo ampliar isso daqui. Ó, vai fazer o rebaixo no centro, aí vai fazer os recortes internos, são esses daqui, e por fim vai fazer o recorte externo. Então isso daqui seria o resultado mais simples que se poderia ter. Aí ó, eu vou aplicar e vou utilizar essa ferramenta. Para efeitos de simulação, como eu não tenho configurado essa daqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma do tipo VBit mesmo, só para vocês verem o que muda ali. Eu utilizaria, ou vou utilizar na verdade, o recurso, a opção sobre. Deixa eu selecionar aqui uma ferramenta do tipo VBit. Aqui tem... Vou colocar aqui uma de 12. Isso aqui é só para efeito de simulação, mas o arquivo é esse, porque o que eu preciso entender, ou o que você precisa entender, é que utilizando esse conceito de a gente vai determinar o quanto ela vai entrar. Quanto mais ela entra, mais ela avança ali nesse detalhamento. Mas aqui provavelmente uns 2 milímetros de profundidade vai ser o suficiente.
Ó, aí eu vou deixar a opção sobre, vou selecionar esse vetor, porque ele vai fazer o arredondado nesse daqui, nesse e nesse. Então todos esses estão rosinha, ele vai aplicar essa passagem. E vamos calcular. Então observa que eu vou rodar a simulação em cima do que já está feito aqui, ó. Em cima do que já está feito. O que que vai mudar aqui? Essas beiradinhas, ó. Tá vendo? Agora ficou aqui com uma passagenzinha aqui, ó. Tá vendo? Essa diferencinha que teve. Só que daí, enfim, óbvio, isso aqui tem que seguir a ordem. Eu vou começar com essa ferramenta, né? Porque daí eu preciso... Essa daqui é a AST6. E todo o resto do processo, ele vai ser feito com a ferramenta de 2 milímetros mesmo. Como é uma peça pequena e tal, eu nem vou colocar uma terceira ferramenta. Mas se fosse algo maior, por exemplo, como nessa área eu tenho um desbaste... E a ferramenta de 2 milímetros, ela é 2 milímetros de diâmetro, ela é fina, demoraria bastante aqui, vai demorar bastante para fazer o processo. Se fosse uma peça maior, mas como é pequena não tem problema. Aí pelo menos eu deixo o processo apenas com 2 ferramentas. Essa aqui, ela já vai entrar fazendo detalhamento. Essa primeira ela vai entrar e vai fazer esse contornozinho. Ela está utilizando o recurso sobre. Aí eu troco a ferramenta, coloco a de 2 milímetros, ela vai fazer o desbaste aqui nessa área central, depois faz o recorte, os recortes internos e por fim termina de fazer aqui a peça ou separar a peça do material. Aqui tem um furinho central também. Tá ok? Então vamos ver na prática agora isso sendo executado. Vou ligar a luz aqui agora. Então vamos lá. Eu já criei o arquivo. Eu vou selecionar tudo aqui e vou salvar ele. Opa. Aqui está dando um erro. Aqui é o seguinte. Eu estou salvando, eu coloquei aqui ferramentas diferentes, o programa ele já entende que a geometria da ferramenta é diferente, só que como eu não dei um número específico para cada uma das ferramentas, elas estão, por exemplo, tudo com o número 1. Se eu venho na opção editar aqui, ó, essa ferramenta desse tipo, ela está com o número 1. A outra ferramenta que está ali, ela também está com o número 1. A questão é que nesse tipo de pós-processador que eu salvo, que permite salvar com ferramentas diferentes, eu preciso diferenciar, dar um número para uma ferramenta e um número para outra, porque no programa ele vai pedir assim, ó, coloca a ferramenta número 1. Quando ele para o processo para pedir a ferramenta número 2, tem que estar lá número 2. E aqui está tudo tipo número 1. Simplesmente venho aqui, eu vou mudar essa daqui, deixa eu só ver um negócio aqui. Milímetros por minuto. Eu vou aproveitar e reduzir um pouquinho isso daqui para uns 1800, tá bom. Aí eu mudei ela aqui para número 2. Lembrando que essa modificação do tipo que eu fiz aqui utilizando a opção editar, ela só vale para esse processo. Qualquer coisa que eu modificar, rotação de spindle, velocidade de avanço e tal, pelo botão editar, só muda para esse arquivo que eu estou criando. Se eu voltar lá dentro da caixa de ferramenta e pegar essa mesma ferramenta, ela traz as informações originais dela. Se eu quero mudar aquelas originais dela que tem dentro da caixa de ferramenta, eu preciso mudar por aqui e aplicar. Ok? Ali é uma modificação provisória. Tá. Então vou colocar aqui... Vou deixar os 2 milímetros e vamos calcular. Tá, agora já não tem mais o erro. Aí eu vou salvar esse arquivo. Vou colocar ele aqui em... Vamos colocar aqui em mini volante.
Aí num outro vídeo eu faço esse mesmo volantezinho, só que daí eu vou fazer ele por um processo de modelagem 3D. Aí a gente vai trabalhar no processo de usinagem 3D, que pode ser tanto aquela questão de varrimento ou a opção de contorno. Eu acredito que nessa situação aqui, se for trabalhar com volantezinho, com formas arredondadas, seria melhor o contorno, tá? Então aqui já está feito, eu criei o arquivo, criei os arquivos de corte, salvei na verdade esse arquivo de corte, e agora eu vou lá para o programa. Agora aqui está no programa, que é só um computador, tá? Aqui a diferença é que está com duas telas. Aí uma já fica aberta aqui, uma já ficou aberto o programa ali. E vou carregar esse arquivo, ok? Então ele já está no programa que controla a máquina. Enfim, também já estamos aí no meio do vídeo, mas aí fica o convite também para quem quiser participar do grupo do Facebook, o grupo CNC em Ação. Caso não esteja vendo esse vídeo no canal do YouTube CNC em Ação, eu criei um canal só para esse assunto mais relacionado a CNC. Aí fica o convite. Lá no grupo, então, para quem tiver dica, para quem tiver dúvida, posta lá, o pessoal também está sempre ajudando. Então vamos lá. Eu vou iniciar o processo com essa ferramenta. E aqui no caso, enfim, essa ferramenta é uma AST 6. Eu sempre recomendo assim, que tipo, sempre quando você trabalha com equipamento, você tem que ter componentes reservas, componentes adicionais que agilizam o processo. Mas, por exemplo, vamos supor, aqui eu tenho duas porcas aqui do eixo do spindle, então eu já posso deixar aqui com uma castanha, com uma pinça específica, por exemplo, essa daqui é a pinça para 6 milímetros. E aquela outra porca, ela fica com a pinça de 3 milímetros. Mas, enfim, sem problema, né? Se eu tivesse uma pinça só, a questão é que, para substituir a ferramenta, eu preciso tirar a porca, tirar a pinça, colocar outra pinça, colocar a ferramenta. Se eu já tenho duas porquinhas, eu já deixo uma com a pinça própria para a ferramenta que eu vou utilizar. Na hora que eu tirar a porca, eu já tiro a porca com a pinça, com a ferramenta e coloco a outra. Tá? Isso daqui agiliza o processo. Então aqui o que eu vou fazer? Substituir ou colocar, no caso aqui, a ferramenta correta para o processo. Tá? Então aqui, ó, aí eu já tiro a porca, tiro a pinça, já com a ferramenta. Essa daqui vai ser utilizada depois. Vai entrar agora aqui a pinça já com a ferramenta. Agora aqui a primeira parte do processo que a gente faz em qualquer situação, eu vou fazer o zeramento inicial da máquina, que é a referência que ela pega para saber onde ela vai trabalhar. Cada equipamento ele trabalha, você pode determinar que ele trabalhe de qualquer forma, mas vamos supor, a minha máquina eu configurei ela e tudo mais para que ela sempre saia da esquerda e vá para a direita. Ela saia daqui da frente e vá lá para trás. Mas isso poderia ser qualquer orientação em qualquer um dos pontos da máquina, inclusive centro. E nesse aspecto eu digo qualquer lugar, daí é importante assim. Se a minha máquina ela tem uma orientação para trabalhar da esquerda para a direita, daqui de trás lá para frente, no programa de desenho que eu criei esse arquivo, tem que estar do mesmo jeito. Na situação em que tem uma discordância entre
o programa que você cria e como a sua máquina trabalha, em algumas situações não vai mudar nada, mas, por exemplo, quando você escreve, ele espelha. Então, ele vai escrever ao contrário, tá? É só esse aspecto. Então, enfim, primeira coisa que a gente faz, carregou o arquivo lá, agora eu vou zerar a minha máquina para dizer para ela o seguinte, olha, aqui é a origem, eu vou zerar aqui no cantinho do material, e como lá no programa eu desenhei já, a pecinha que eu desenhei, o volantezinho, ele está aqui à direita, ele está nesse ponto. Então a única questão que eu tenho que me preocupar é que, a partir do ponto que eu zerar, naquele canto direito e, vamos dizer ali, superior, tenha material suficiente para usinar a minha peça. Essa é a preocupação. Então eu vou zerar aqui no cantinho. Aí na CNC, você tem a possibilidade de utilizar isso daqui. Isso aqui é um probe, tá? Um probe, ele tem a seguinte funcionalidade. Ele vai servir para zerar automaticamente a altura do Z. Porque quando a gente faz esse zeramento da origem aqui, isso diz respeito ao quê? Ao X e ao Y, nesse sentido. Então ele entende que aqui é X e Y, só que a gente também precisa zerar na superfície do material para dizer para ele, olha, aqui está começando o meu material, porque lá no programa de corte já veio a informação dizendo que esse material tem 16 milímetros, mas ele precisa considerar a partir do zero o que ele precisa descer mais esses 16. Só mencionando aqui, mas em outro vídeo eu falo mais a respeito disso, mas assim, existem duas possibilidades de zeramento de Z. O zeramento na superfície do material ele é mais simples, tá? Até mesmo não precisa do probe, tá? Para quem não está tendo um primeiro contato com CNC, nunca viu e tal, isso daqui é totalmente dispensável. A diferença é que se eu fosse zerar de forma manual, eu desço até encostar no material, levemente encostar, posso utilizar um papelzinho, posso ficar só no zoiômetro mesmo, tá bem em fininho, e zeraria. A questão é que aqui eu dou um comando no computador, o eixo ele vai descer devagarzinho, na hora que tocar no probe ele já sabe e calcula a diferença, tá zerado, tá ok? Mas enfim, a outra coisa que eu vou mencionar aqui é que sim, não é só aqui que é possível zerar na superfície do material, você pode zerar na superfície da mesa. Se eu, no programa, mas aí começa pelo programa de desenho. No programa de desenho eu preciso especificar, olha, eu vou zerar na mesa da máquina. Ou seja, eu colocaria o probe na mesa ou desceria o Z até a altura da mesa para dizer aqui é o zero. Daí a máquina ela faz o cálculo contrário. Ela sabe que dali de onde você zerou para cima tem 16. Quando a gente zera na superfície, a máquina, o programa ele entende que da onde eu zerei para baixo tem 16. As duas formas funcionam. Uma vantagem de zerar na mesa da máquina, que eu já menciono, é que isso vai fazer com que a vida útil da sua mesa de sacrifício dure mais, tá? Porque ele não vai ultrapassar esse ponto da máquina. A questão é que às vezes se tem um desnivelamentinho por zerar na mesa da máquina, acaba ficando presa a peça. Então na maioria das situações é melhor a gente zerar na superfície e ainda assim pedir para a máquina, olha, desce um pouquinho a mais do que a profundidade do material. Eu sempre coloco 16, mas esses MDF de 15 que a gente fala, eles variam de 15, podendo chegar aos 15,5, 15,7. Eu sempre coloco 16 para não ter risco. Então, enfim, eu posicionei aqui, ó, já está bem próximo. Vou dar o comando, a máquina ela vai descer procurando o probe. Na hora que a fresa tocar no probe, ela entende que precisa fazer o zeramento ali.
Dei o comando, ela desce bem devagarzinho, ó. Tocou, já entendeu aonde que está ali, já pegou a referência e já está zerado. Aí no programa também eu zero a coordenada Y, X. E agora eu vou iniciar o processo. Essa primeira fresa que vai trabalhar ali, ó, que é aquela que eu vou dar o aspecto arredondadinho nos cantos, ela vai fazer só um contornozinho. Quando ela fizer esse processo, a máquina lá, exatamente aonde ela terminar o processo dessa ferramenta, ela para. Ela sobe um pouquinho e para. Aí eu subo a máquina, substituo a ferramenta e mando ela continuar. É diferente, provavelmente, para quem está tendo um primeiro contato, às vezes já viu a questão de tipo, eu vou criar um arquivo para uma coisa, um arquivo para outra coisa. Nessa situação, se eu fosse trabalhar assim, eu teria um arquivo para essa fresa. Ele iria lá e executaria, voltaria e tipo finalizaria. Aí eu preciso ir no programa, carregar outro arquivo e tal. Aqui não, aqui eu só tenho um arquivo. A máquina, como ela tem duas ferramentas, ela vai trabalhar com a primeira ferramenta. Na hora que ela terminar, ela para. Eu só substituo a ferramenta, zero a altura do Z novamente, porque daí tem a diferença de altura entre uma ferramenta e outra, e mando ela continuar, tá? E isso poderia, nesse caso aqui de um arquivo único, ter duas, três, quatro, quantas ferramentas você quisesse, tá ok? Só que para utilizar esse recurso que vai ser utilizado aqui, você precisa no programa Mac3, e tá tudo certinho explicado lá no canal CNC em Ação, troca de ferramenta semiautomática. Você precisa ativar no programa Mac3 essa possibilidade, e quando a gente cria o arquivo de corte que eu mostrei lá no programa Aspire, que é lá que nós desenhamos e tal, o arquivo ele tem que vir com a extensão ou pós-processador ali do tipo ATC, que do inglês seria Auto Tool Change ou troca de ferramenta automática. Aí tem a possibilidade de trabalhar assim, mas aí cada um vê o que é melhor, tá? Tem quem prefira ter vários arquivos, um para cada ferramenta, nada contra isso, tá? Cada um trabalha da maneira que achar melhor. Então vamos lá, vou iniciar essa primeira parte do processo, isso daí vai ser bem rapidinho mesmo. Vamos lá. Aqui teve um pequeno erro, que assim, o que aconteceu aqui? Lá na hora de programar a ferramenta, eu digitei, provavelmente eu digitei errado ali, ao invés de colocar 1800 milímetros por minuto, foi colocado 18.000. Só que essa velocidade que a minha máquina trabalhou aqui foi uma velocidade de 4.000, porque o meu equipamento ele está limitado. Eu coloquei na programação dele uma limitação de velocidade de 4.000 milímetros por minuto. Então esse processo nessa velocidade que executou aqui foi 4.000 milímetros, mas o arquivo de corte ele veio com a informação dizendo para o equipamento trabalhe a 18.000, tá? Então ele trabalhou no limite do que estava estabelecido pelo programa. O programa Mac3 ele tem, vamos dizer assim, a prioridade é ele. Mas a questão é a seguinte: como em movimentação livre a gente pode colocar uma velocidade alta,
Se eu tivesse deixado nessa máquina aqui, por exemplo, 10.000 e esse arquivo veio pedindo 18, ela tentaria trabalhar os 10.000, tá ok? Mas enfim, quanto ao processo, fez normalzinho aqui, tá ok? Só que a questão é que o ideal seria trabalhar mais lento, porque às vezes ficam umas rebarbinhas aqui, mas isso não é um problema, tá? Acabou o processo relativo a essa ferramenta. Agora eu preciso subir o Z, trocar a ferramenta, zerar de novo a altura do Z e mandar ela continuar o processo. Aqui eu vou subir o Z. Vamos trocar a ferramenta. Nesse caso aqui, aí eu já troco a porca, pinça e ferramenta. Opa. Rapaz, falar pra você, essa frezinha de 2 milímetros aqui já cortou, hein? Ela provavelmente está prestes a quebrar. Mas já cortou muito material, tá? Muito mesmo. Isso daqui. Tá. Substitui a ferramenta, agora eu repito o processo de zerar a altura do Z. É só o Z que vai zerar, o X e o Y não zera, porque senão a máquina ela perde as referências da peça, do processo aí. Agora eu vou dar o comando lá no computador para ele zerar automático ele zerar automaticamente a altura. Nessa situação, aonde a máquina parou, eu tenho a possibilidade de colocar o probe sem problema. Dependendo do trabalho, às vezes ela para em cima de um recorte, alguma coisa do tipo. Não tem problema você movimentar a máquina para o lado para zerar num ponto específico, desde que você faça a movimentação pelo programa, tá? Para ela não perder a referência e tomando cuidado de não zerar, porque se eu movimento ela para cá e zero aqui o Z e dou o comando para ela continuar, ela vai voltar normal para cá onde ela deve e continuar. Vamos lá, vamos zerar agora o Z. Zerou e aqui ele já está apto para continuar o processo. Agora os processos que vão ser realizados com essa frezinha. Ela vai fazer o desbaste nessa areazinha aqui, ó. O desbaste. Vai fazer os recortes internos, que inclui esse. E aqui vai fazer um recortezinho aqui no meio também. E por fim vai cortar a peça. Tá? E pelo aspecto de ter passado aquela ferramenta primeiro, aí o cantinho da peça ele já vai estar meio que arredondado aqui. Então vamos lá. Agora é só dar o comando para a máquina continuar o processo. Ela vai para o lugar, liga o spindle e manda ver.
tá feito, concluído aí a peça. Vou só pegar o aspirador aqui. Aí, ó, concluída a pecinha. Aqui, ó, na borda dela, aí ficou aquela diferencinha da fresa. Então, quanto mais... Lá no programa, quando eu programei a fresinha com o canto arredondado para descer aqui, eu programei só 2 milímetros. Quanto mais ela descesse aqui, mais ela entraria aqui com aquele arredondado, tá? Aqui só não ficou muito legal por aquela questão que a velocidade especificada ela foi muito alta. Na verdade era para ser 1.800 e eu coloquei 18.000. E a máquina, consequentemente, ela acabou trabalhando no limite máximo que eu configurei no equipamento, que é 4.000. Mas agora aqui, ó, aí eu entro com a lixinha aqui, ó. Essa mesma estratégia aqui de fazer esse chanfrinho no canto, esse aqui ainda eu utilizei a fresa com o intuito de deixar arredondadinha assim, ó. Com a fresinha de 60 graus, com a de 90 graus também fica bem legal de fazer isso, né? Aí fica já com a quina quebrada no ângulo da ferramenta. Olha aí. É só questãozinha de fazer uns acabamentinhos, né? Aqui como é uma peça de MDF, sempre ela vai dar umas arrepiadinhas assim. Tá feita aí a pecinha, tá? Isso aqui é um mini volante. Aí aqui só tem processo simples. Eu digo por processo simples, tem um rebaixo. Eu recorri à ferramenta para dar um arredondado. Agora, aí depois eu vou fazer um outro vídeo. Aqui fosse um processo de usinagem 3D. Aí, por exemplo, eu poderia deixar esse centro arredondado. Esse rebaixo aqui fazer um arredondamento assim, ó. Vamos dizer um arredondamento negativo, tá? Vamos colocar aqui, se fosse arredondado por cima, que seria positivo, posso fazer negativo. Essa parte aqui do volante, ó, observa que essa partezinha de cima tá reta. Eu posso também na modelagem 3D do próprio programa, utilizando os recursos que o programa oferece, fazer todo arredondado aqui. Só que daí toda essa parte do processo aqui, ela seria feita através do processo de usinagem 3D. Que basicamente ele tem duas maneiras de trabalhar ali no programa. O varrimento, que ele vai de um lado para o outro, e o contorno, que ele parte do centro da peça e vai indo para as extremidades. E aí seria isso, né? E também na hora de fazer a modelagem, daí eu vou explicar melhor lá, não compensa você, por exemplo, modelar um volantezinho que nem esse e dizer para ela, faça todo o processo por modelagem 3D. Porque senão, até mesmo se fosse esses pontos aqui, ó, no processo de modelagem 3D, vamos supor que ela estivesse trabalhando com varrimento. Deixa eu pegar aqui só um laço para especificar. Então, se eu modelasse a peça inteirinha e colocasse para ela trabalhar na modelagem 3D, supondo que estivesse trabalhando por varrimento, ela viria aqui nessa peça, ó, viria aqui, subiria, desceria lá embaixo, daí subiria aqui, desceria, subiria, desceria. E não fica um resultado muito bom para alguns processos. Então, nessa situação, e também para questão de tempo, porque também o tempo que demoraria seria muito grande. Na hora de recorrer à modelagem 3D para fazer uma peça que nem essa daqui, a gente vai trabalhar nos locais necessários. Por exemplo, essa superfíciezinha externa do volante aqui seria feito esse processo de usinagem. Esse centro seria feito e esse miolinho também seria feito, tá ok?
Agora já essas partes de coisa aqui a gente faz como recorte simples mesmo, não vai mudar em nada. E ainda assim o resultado ele fica melhor do que fazer ali. Muitas vezes fica melhor fazer do que fazer pelo processo de usinagem, tá ok? Então no próximo vídeo eu vou fazer exatamente esse volantezinho, mas vai ser pelo processo de modelagem e usinagem 3D. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!